Olá pessoal, meu nome é Raul Leite, trabalho na Red Hat Brasil, sou arquiteto de soluções. A ideia hoje é trazer para vocês um pouquinho das soluções da Red Hat da parte de plataforma e cloud e virtualização, tá? Então, hoje acredito que o material que eu trouxe para vocês seja interessante, principalmente no que tange as novas tendências do mercado, né, os trend topics que a Red Hat tem posicionado algumas das suas soluções, tá? Apenas aqui como um dado, aqui estão meus contatos que serão compartilhados com todos, tá? Mas o que é importante mencionar para vocês é o posicionamento da Red Hat com o que tange todas as tecnologias que nós ofertamos no mercado, tá? Então, toda e qualquer solução da Red Hat, ela possui presença inicial, ela surge na comunidade, para posteriormente a Red Hat faz uma validação, verifica o que tem ou não aderência e porta isso para a versão Enterprise, tá? Baseado sempre no que o mercado exige, tá? Então a gente avalia sempre qual é a demanda do cliente, qual é a real necessidade para ter ou não aquela feature. Então só como exemplo, para que vocês tenham uma ideia, alguns exemplos, né, eu trouxe aqui nessa figura, como vocês podem ver, por exemplo, o Red Hat, vamos pegar como base o Red Hat Enterprise Linux, tá? Na versão comunidade seria o nosso conhecido como Fedora. E a gente também existe uma parceria com o projeto CentOS para que eventualmente fizemos esse acordo para que eventualmente você fizesse testes com o CentOS e alavancasse o uso do OpenStack, tá? Que é uma das soluções novas de cloud que eu vou falar um pouquinho mais para frente para vocês nesta apresentação, tá? Um outro exemplo é o Red Hat Storage, tá? A Red Hat ela possui duas soluções de storage hoje no mercado. Então tem as versões Enterprise e na comunidade vocês vão encontrá-la com o nome de Gluster ou Ceph. Tá? Então toda a linha da Red Hat segue esse mesmo modelo. A questão do JBoss, você tem o WildFly, todos os projetos seguem essa mesma ordem. Tá? Então, só para que vocês tenham uma ideia, é assim que a Red Hat sempre desenvolve e colabora com seus produtos. Tá? É dessa forma. Existe a colaboração da comunidade e a gente porta isso para uma versão Enterprise. E a comunidade a gente está falando não só do engenheiro lá na ponta, como estamos falando de outras grandes empresas que também contribuem para aquele projeto, baseado ou não numa determinada demanda que eles venham ofertar no mercado. Tá? O posicionamento da Red Hat hoje ele se encontra nos seguintes pilares de tecnologias, tá? Tanto de Big Data como Cloud, soluções de infraestrutura como serviço, containers e etc. Tá? Eu acho que um ponto bastante relevante nesta apresentação é ficar claro para vocês, trazer a diferenciação entre um modelo de cloud e um workload de cloud tradicional e um workload que a gente chama de TI tradicional. Tá? Um workload de cloud, comparado com o workload de TI tradicional, é quando nós vamos fazer um exemplo clássico, né, que esse é utilizado em várias apresentações, que é o exemplo dos pets. Né, que você tem na sua casa, por exemplo, fazendo uma analogia, você tem lá seu cachorro, seu gato, que você trata lá por anos, tem o nome, quando ele está ruim, você acaba levando ele ali para um veterinário, você tem todo um cuidado com o animal. Um workload de cloud, esse seria um modelo tradicional. Tá? O workload de cloud seria mais ou menos, por exemplo, como um rebanho de gado. Né? Você tem lá os animais e você simplesmente não tem nome, não tem nenhum apreço, né, com o animal, simplesmente é como um número, o animal é tratado. Você usa ele para aquela determinada demanda, uma vez que utilizou ele, próximo da fila. E assim vai. Né? Essa é a diferenciação, eu sempre gosto de utilizar esse tipo de analogia, porque hoje a gente trata tanto máquinas virtuais, a gente acaba tratando as máquinas virtuais como no modelo antigo, que funcionavam as máquinas físicas, que fazemos da seguinte forma, quando uma aplicação ela está um pouco lenta, ou quando você não consegue ter aquela demanda, ter aquele tempo de resposta que é exigido pelo seu cliente, pelo seu usuário final na ponta, vocês acabam sempre fazendo o quê? Vamos escalar como? Como que eu melhoro o desempenho dessa aplicação? Geralmente o que é feito? Na máquina física você agrega sempre mais recurso no hardware e quando você tem uma solução de virtualização você faz a mesma coisa, acaba colocando máquinas virtuais, colocando mais memórias na máquina virtual, você acaba colocando mais CPUs na máquina virtual e assim vai. Às vezes você configura uma outra interface para fazer um bound, para melhorar até o desempenho de rede. Tá? E isso eu acredito que não seja a forma ideal, a forma ideal de que a solução de virtualização foi construída. Não é para solucionar esse tipo de problema, porque a virtualização, a ideia inicial era você reduzir espaços, economizar energia, etc. Você colocar outras versões de sistemas operacionais baseado em diferenciação de kernel.
mas não só para isso. Eu acho que o ponto principal era você conseguir escalar aplicações. Porém, nós temos esse modelo, né, essa tradição de utilizar esse ambiente desta forma, de escalar sempre em recursos computacionais quando a aplicação não entrega a performance exigida ou requerida pelo cliente. Então a gente coloca sempre mais recursos na máquina e isso acaba sendo não sendo uma forma legal de resolver esse tipo de problema. Então é importante diferenciar esse tipo de workload porque as soluções que eu vou falar ao decorrer nas apresentações, ela detalha cada onde você encaixa, você integra cada tipo de solução, tá? Então, por exemplo, olhando as soluções de cloud, tá? Agora indo para o modelo, você não tem um contrato de tempo estendido com aquela máquina virtual, você não tem um gerenciamento de configuração ali por um período longo. A máquina virtual ela é feita para atender uma determinada demanda. Exemplo, quando você tem o seu cliente tem uma necessidade do tipo de Black Friday, preciso aumentar a minha infraestrutura para atender porque vai aumentar o volume de acesso, etc. Tá? E eu não tenho mais infraestrutura, não tenho como mais adquirir hardware, não tenho como mais adquirir recursos computacionais para poder atender essa demanda. Então, o que eu faço? Né? Então, existem soluções que hoje são preparadas para você conseguir escalar com o que você tem ou até mesmo com o seu ambiente legado, de uma forma integrada. Então, por exemplo, uma solução de cloud, ela te conseguiria, por exemplo, claro, não é toda aplicação que está preparada para funcionar nesse modelo de workload, tá? Mas a ideia é que, eventualmente, você tendo uma demanda dessa, você coloque ali, ao invés de configurar máquinas, adicionar novos recursos, o que você faz? A partir do momento, a sua própria solução, a partir do momento que começa a ser exigido da sua infraestrutura mais recursos, a sua própria solução tem a inteligência de conseguir ser altamente escalável. Como? Baseado, por exemplo, você pode definir uma métrica do tipo, o consumo de CPU da média dos meus servidores estão batendo, sei lá, mais de 80% ou 90% de consumo. Baseado nisso, eu começo a carregar mais instâncias, eu automaticamente configuro no meu balanceador novas regras para que isso seja distribuído de uma forma automática e dinâmica. Né? E aí você não tem uma interferência do tipo, preciso aumentar a memória, CPU, rede, não. A própria aplicação ela tem inteligência de ser escalável e depois que o acesso for sendo liberado, a própria aplicação tem inteligência também de liberar recurso computacional. Tá? E aí, assim vai, baseado nas demandas que você tenha que atender no mercado. Que não é dessa forma que nós procedemos hoje no ambiente no modelo de TI tradicional. Geralmente a gente configura aquele ambiente novo, seta todas as parametrizações, coloca aquela aplicação e fica monitorando. Não é um negócio tão automatizado e tão autoescalável. Né? Então, uma das coisas que as soluções de workload de cloud batem bastante é a questão de escalabilidade. Tá? A parte dos produtos da Red Hat, que agora fica um pouco melhor para posicionar os produtos baseado nessas definições, são, por exemplo, na parte de cloud, o que a Red Hat tem como oferta? Tem o Cloud Forms, que eu vou explicar para vocês mais para frente, o OpenStack, o Red Hat Enterprise Virtualization, existe um bundle chamado RHCI, que é o Red Hat Cloud Infrastructure, que é um aglomerado dessas soluções de cloud. Tá? O próprio Red Hat Enterprise Linux também ele está dentro desse bundle. Tá? Aí existe também o Satellite, que é um servidor que mantém toda a parte de atualização, gerenciamento de ciclo de vida deste ambiente, porque você garantir a atualização, configuração, um padrão do ambiente em termos de setup de toda a infraestrutura, você precisa de um servidor que seja responsável por isso. O Satellite tem essa diferenciação porque ele possui o Puppet, que facilita muito nesse tipo de demanda. Tá? Então, na parte de storage, como eu mencionei anteriormente, tem o Gluster e o Ceph, e cada um para um tipo de nicho de mercado. Tá? O Ceph mais voltado, a gente tem posicionado ele mais para uma questão de funcionar como um back-end para o OpenStack de cloud, um scale-out, tá? De NAS para Block Storage e para Object Storage. E o Gluster a gente tem ofertado ele mais para um servidor de file, tá? Quando o cliente está buscando uma inteligência para você replicar arquivos na sua rede, mas você ter toda uma gestão ali, aproveitar os discos que a gente utiliza esse termo, que vem na barriga da máquina, mas com algum tipo de mecanismo onde pode existir algum tipo de réplica e garantir ali a manutenção dos dados. Tá? No modelo tradicional de TI, algumas soluções que eu mencionei, elas às vezes ela tem contato, tem perna tanto no workload cloud como também uma perna no modelo tradicional. Então, por exemplo, o Cloud Forms, não necessariamente você precisa ter o que a gente chama de cloud
para poder utilizá-lo, tá? Você pode ter no modelo tradicional, às vezes você tem um servidor de virtualização tradicional de um fabricante e às vezes você busca uma alternativa de um outro fabricante, uma solução e você precisa ter uma ferramenta unificada para gerenciamento, ter um catálogo de serviço dessas soluções. Então o CloudForms ele acaba ficando nesse topo, onde você consegue fazer essa gestão de uma forma unificada, tá? Então o Heavy é a nossa solução de virtualização que compete com os principais vendors aí de virtualização do mercado. O Satellite, como eu mencionei para vocês, eles podem existir tanto no modelo de cloud quanto no ambiente tradicional de servidores físicos, máquinas virtuais e máquinas dentro de mainframe para fazer a gestão num padrão Red Hat Enterprise Linux, tá? E a parte de storage, o cluster também entra no modelo tradicional. Só para vocês terem ideia, essa imagem, ela detalha melhor o posicionamento de cada solução baseado nos conceitos de cloud, tá? Uma coisa que eu não tinha mencionado anteriormente, mas é importante frisar, é a diferenciação entre Private Cloud e Public Cloud, tá? Então, e a Cloud híbrida que nós chamamos, né? O Hybrid Cloud. Então, a Private Cloud é quando aquele cliente tem ali no seu data center uma infraestrutura que atende ele no SLA que o NIST define como cloud, né? Você tem todo um pré-req para se titular como um provedor de cloud, e aí você possui algumas soluções. Por exemplo, se você tem uma solução de virtualização tradicional, você pode, e aquilo atende dentro daquele SLA, você pode chamar aquilo de cloud, da sua infraestrutura de cloud privada. Tá? Se você deseja ofertar isso de uma forma externa, fazer como algumas empresas fazem publicamente, como o serviço da Amazon, da Rackspace, você pode fazer isso também, que aí você já está ofertando o que a gente chama de cloud pública. E quando você tem tanto privado quanto público, é o que a gente chama de cloud híbrida. Tá? Você atende aquele seu cliente interno e você também tem um serviço externo para ser consumido, tá? Da sua infraestrutura. Você tem ali a camada do Red Hat Storage, logo abaixo, que aí, dependendo da solução, tá? Para esse tipo de oferta de cloud que a gente está falando, propriamente dito, com o OpenStack, seria o Ceph, tá? Então, ali para cima, o Red Hat Enterprise Linux OpenStack Platform, ele entra aí como uma solução nossa de cloud, tá? O que é interessante, tá? Que às vezes acabam confundindo, o que o Heavy ou o VMware, em termos de virtualização, faz, que o OpenStack, por possuir, que algumas pessoas acabam se confundindo, o OpenStack ele possui o KVM como um hypervisor, 75% dos workloads que são provisionados em termos de OpenStack de cloud, são baseados em KVM, tá? O que é interessante frisar, quando você pesquisa cloud no Google, e se você olhar lá o Cloud Trend Topics, vocês vão ver que o OpenStack é a solução que tem mais relação com o nome cloud, tá? Hoje. O OpenStack, para quem não está ambientado ainda com esse tipo de solução, o OpenStack seria a nossa solução, eu gosto de fazer essa analogia, do que um sistema operacional para um hardware, né, do que ele trata desde a parte de hardware, de drivers, de kernel, até entregar a camada para o usuário final, né, para o administrador. O OpenStack faz isso, mas como se fosse um sistema operacional, um framework para administração de infraestrutura, para ser um orquestrador de infraestrutura que a gente chama de cloud. Então, o interessante do OpenStack ele vai ser uma ferramenta onde ele vai orquestrar o seu storage, o seu switch, o seu roteador, toda a sua infraestrutura básica, tá? Então, não só básica, né, como os componentes avançados dentro da sua infraestrutura e até mesmo o que você tem legado, desde que tenha a matriz de compatibilidade com a solução, tá? Então, é importante frisar isso. O OpenStack, ele não é um orquestrador em termos de chargeback, de extrair logs, de você ter ali um catálogo de serviço. Você pode até customizar o portal para isso, mas o foco dele hoje é mais a questão da infraestrutura e integrar com o que você já tem da sua infraestrutura, inclusive com os hypervisors existentes, com a sua infraestrutura de virtualização existente. Então, o workload do OpenStack é preparado para que a gente fala, né, para milhares de máquinas virtuais. E aí, sucessivamente, dentro desse modelo, você vai escalando com algumas das outras tecnologias que eu vou mostrar no slide seguinte, tá? Só para finalizar, tanto ali no modelo do Heavy quanto do VMware, você vai ter ali as máquinas com o Red Hat Enterprise Linux, como o Guest, e ali no Public Cloud a gente coloca ali os serviços como Amazon, Google, Verizon, entre outros, tá? Essa é uma das figuras, eu acho que mais importantes para que vocês tenham uma visão do geral dos serviços de plataformas ofertados pela Red Hat, tá? Aí você entra ali, ó, no topo, como vocês podem ver, está o Red Hat CloudForms, tá? Que é a nossa solução de orquestração em termos de discover, chargeback, auditoria, reporting, monitoramento de toda a sua infraestrutura virtualizada ou da sua infraestrutura de cloud, o famoso IaaS, né? O Infrastructure as a Service.
Tá? Então você tem tudo isso numa visão única no CloudFormance, que essa seria a interface que você vai entregar para o seu usuário final. É o catálogo dele de serviço, onde ele vai consumir recursos da sua infraestrutura. Tá? Então, na figura abaixo, passando para a camada de baixo, você tem ali seu ambiente tradicional virtualizado com VMware ou com Red Hat Enterprise Virtualization, e em paralelo você tem ali um workload para cloud. Você tem ali uma infraestrutura que você está disponibilizando com o OpenStack, onde você quer aquele conceito de utilizar uma solução que seja capaz de fazer uma automação no seu balanceador, no seu storage. Eu estou falando lá é simplesmente no modelo tradicional, só para vocês terem uma ideia, como que é feita a configuração de um storage, por exemplo, com a solução de virtualização. Você cria uma LUN, apresenta essa LUN para o pool e ele cria essas máquinas virtuais dentro dessa infraestrutura. No modelo de cloud, de OpenStack, a gente fala para o OpenStack, uma vez que o fabricante tem um driver homologado, o OpenStack fala com o storage, diretamente no storage o que ele faz? Cria LUN, faz o zone e provisiona isso, tá? Então gera até alguns conflitos para a parte de rede também, algumas pessoas que trabalham com isso, com operação disso, ficam achando que vão perder o emprego e eu sempre brinco, eu falo, não, vocês vão ficar mais especialistas ainda, tá? Porque exige um outro tipo de conceito onde você tem um orquestrador do seu recurso e de uma forma bem otimizada, para saber otimizar o que você tem na sua infraestrutura, tá? Então você entra ali com o OpenStack, você entra com máquinas virtuais ali de diferentes sabores, existe um catálogo de máquinas que são suportadas para funcionar no OpenStack, e aí eventualmente você tem lá no CloudFormance, você pode ter como uma válvula de escape ali, você pode ter algum workload seu que está na Amazon e utilizar isso de uma forma integrada pela visão única do CloudFormance. O que é interessante frisar aqui, tá? As soluções da ArcServer, elas acabam casando bastante tanto com a parte de virtualização do Heavy, tá, quanto na parte do OpenStack, que é onde vocês vão conseguir fazer toda a parte, garantir a parte de backup e disaster recovery desse ambiente, principalmente quando você configura a parte de multi-regiões. Tá? Então, é importante frisar que a ArcServe, em parceria com a Red Hat, elas possuem uma integração já razoável de vários produtos que são homologados. Depois vocês podem conferir no próprio site da Red Hat, da ArcServe, de versões que são homologadas baseado no que a gente chama de matriz de compatibilidade que nós temos com nossos parceiros. Tá? Então, e a ArcServe o ponto assim crucial, é um ponto muito importante quando vocês elaboram uma estratégia de DR nesse tipo de tecnologia. Tá? No paralelo ali a gente tem o Red Hat Satellite para a parte de gerenciamento de configuração e atualização de todo esse parque, porque como seria só provisionar essas instâncias, né? No conceito de cloud a gente chama instâncias, no conceito de virtualização a gente chama de máquinas virtuais. Por que instâncias? Porque como eu disse anteriormente, ela tem um tempo de vida curto. Aquela máquina virtual, abre aspas, instâncias, vai ser utilizada simplesmente para atender uma determinada demanda. Depois ela será encerrada de uma forma dinâmica. Você não precisa colocar um hostname, garantir ali sempre. Você pode até configurar dessa forma, mas a solução não foi feita para isso. Claro que a aplicação também tem que estar preparada para esse tipo de tecnologia. Tá? Então, o Satellite ele entra mais para fazer toda a parte de atualização e configuração automatizada dessas máquinas. O que é interessante ali frisar é que, não sei se vocês repararam, tem um Czinho ali dentro de cada tecnologia. Aquele Czinho ali são a tecnologia que a gente chama de containers. Tá? O Red Hat Enterprise Linux 7 ele veio preparado para funcionar com containers. Tá? O kernel ele já tem a flexibilidade de usar esse componente. O interessante do containers é que como que a gente vai conseguir escalar hoje no ambiente de virtualização mais, né? E como a gente consegue segmentar melhor isso. Então, é um conceito que já existe, já é antigo, mas que quando entrou a virtualização ele perdeu um pouco de tração, porém ele voltou à tona, porque a gente precisa escalar, aproveitar os nossos recursos, tanto numa infraestrutura de virtualização, como numa infraestrutura de cloud, e escalar muito mais. Então imagina uma máquina virtual, e onde dentro dessa máquina virtual eu consigo fatiar ela, particionar essa máquina virtual, por exemplo, porque geralmente no ambiente de virtualização a gente tem uma aplicação rodando uma VM rodando uma aplicação. E num ambiente de containers a gente pode ter dentro de uma VM, dentro dessa VM rodando várias aplicações e como cada aplicação tivesse o seu próprio kernel, a sua própria rede, totalmente segmentada uma da outra e garantido isolamento com a parte de segurança que o Linux provê no Red Hat. Tá? Então, essa é a mensagem aí do que a gente chama do bundle do Red Hat Cloud Infrastructure em termos de soluções. Tá? O que é importante frisar? A parte do Red Hat Enterprise Linux. Tá? Hoje a gente está na versão 7, então é um sistema operacional que ele está preparado para funcionar nesse modelo de cloud. Tá? Possui hoje integrações com a nossa matriz de compatibilidade com parceiros é gigantesca, tá? Você tem lá todo um histórico com os grandes players, todos eles, então tanto a parte de software quanto o hardware, hoje para Linux, se você olhar no market share,
desse nível de solução, você sempre vai encontrar o Red Hat como homologado para as principais soluções existentes no mercado, tá? Um dado interessante frisar para vocês da parte de OpenStack, da solução nossa de infraestrutura como serviço, é que a Red Hat hoje ela é top contributor por projeto, ela que tem mais committer por projeto. Hoje o OpenStack dentro da Red Hat ele está na versão 7, o Red Hat Enterprise Linux OpenStack Platform 7, e na comunidade a gente chama de Kilo, tá? Ele segue uma ordem alfabética. A versão já foi o Icehouse, depois foi o Juno e já foi e agora está no Kilo, tá? E a próxima versão é o Liberty. Tem um histórico como própria referência do OpenStack, a Red Hat é a que mais contribui em termos de código para o projeto. Então isso é um diferencial porque além da Red Hat possuir esse DNA open source, tá? A gente está obviamente, por possuir esse DNA open source, a gente é o que está mais presente na comunidade, em qualquer que seja o projeto, tá? E principalmente os projetos que a gente tem prestado serviços. Então, o diferencial da Red Hat sempre foi esse, tá? A gente não provê software, a gente provê qualidade no nosso serviço, tá? Desde a manutenção, suporte e garantia da solução, tá? Então, e a gente tem toda a matriz, eu acho que um dos pontos mais importantes é a integração que nós temos com o parceiro, porque se você pega uma versão da comunidade, tirando a questão do suporte, é a questão de compatibilidade com os plugins existentes. Existe uma série de plugins disponíveis que nem sempre estão homologados para as versões que você precisa de um nível de SLA de suporte para colocar no ambiente produtivo, tá? O bundle, né, o Red Hat Cloud Infrastructure, como eu mencionei para vocês, o que inclui nesse bundle? Então inclui a versão do CloudForms, que seria o nosso orquestrador, o OpenStack para fazer a orquestração dos recursos de infraestrutura, o Heavy como uma solução tradicional de virtualização, tá? Então é um bundle só e possui o Red Hat Enterprise Linux ilimitado e também o Satellite para fazer a gestão de atualização de todo o ambiente e gerenciamento de configuração. Um outro detalhe que é importante frisar é o OpenShift. Essa apresentação estava mais direcionada para soluções de plataforma, mas é importante frisar que a Red Hat também, além do portfólio extenso de Java que nós temos com o JBoss, o OpenShift é uma das soluções nossas para facilitar o desenvolvimento, ela utiliza do mecanismo do container para poder você entregar para o desenvolvedor um portal onde ele facilita bastante ali para ter um autosserviço de aplicações, ele não perder mais tempo de requisitar uma máquina virtual, esperar o tempo e simplesmente ele tem um portal onde ele vai consumir isso e o próprio software tem inteligência de onde ele vai provisionar isso, baseado de onde ele consegue encontrar recurso computacional para escalar aquela instância, para atender aquela determinada demanda do desenvolvedor, onde ele codifica, executa e simplesmente deploy. Esse é o ciclo, tá? Então era só para mencionar que a Red Hat também tem solução de plataforma como serviço, tá? Bom, pessoal, obrigado, espero que vocês tenham aproveitado e aí qualquer coisa vocês vão ter o meu contato para extrair informações aí no final da apresentação aí. Hola, mi nombre es Amanda Bertucci, yo soy la consultora de preventas de ArcServe para Sudamérica y Centroamérica. En este video quiero comentarles un poco de la integración de ArcServe con Red Hat y las plataformas Linux. ArcServe es un producto que hace sus backups a nivel de imagen a disco. El destino es siempre disco. Los backups son de volúmenes completos, pero ustedes pueden tener la posibilidad de hacer recuperaciones granulares de archivos, carpetas, aplicaciones o recuperaciones de máquinas completas. Para ambientes Linux, nuestra protección es aún más flexible porque necesitamos solamente un servidor que tiene el agente instalado y todos los otros servidores Linux, físicos o virtuales, hacen sus backups sin agente. Además, para el ambiente virtual basado en VMware o Hyper-V, podemos sacar backup de las máquinas virtuales Linux aún sin agentes, pero dentro del mismo plan de recuperación de todas las otras máquinas virtuales de otras plataformas. Y con eso tenemos la posibilidad de hacer recuperaciones granulares o completas también de las máquinas virtuales. Esos backups pueden ser migrados a cinta y desde la cinta también podemos hacer las recuperaciones. Esta solución cuenta con los backups incrementales infinitos. También está disponible para Linux. Los backups incrementales infinitos son incrementales en nivel de bloque, lo que significa que hacemos el backup del disco completo, el primer backup es siempre full, es siempre completo, y los backups siguientes, mismo que yo cambie solamente un
trocito de un archivo, yo no necesito copiar el archivo completo, sino solamente esos bloques que se modificaron referentes a ese archivo. Entonces, en un ciclo de backup, en vez de tener un backup full, incrementar ese nivel de bloque, y cuando yo tengo que reiniciar el ciclo, hago un nuevo backup full. Con el ArcServe UDP ustedes pueden hacer un único full en la primera vez e incrementarles infinitos. El propio UDP trata de reordenar los bloques para generar nuevos backup fulls y mantener el ciclo de retención que ustedes necesitan o migrar backups completos a la cinta. La solución también tiene deduplicación global para servidores Linux. Es decir que cuando yo hago backup de los servidores Linux, yo comparo los bloques que estoy copiando de cada servidor y solo copio los bloques únicos. Pueden ser máquinas físicas o máquinas virtuales, o puedo comparar incluso bloques de otros sistemas operativos que estén almacenados en el mismo data store. También podemos hacer replicación de los puntos de recuperación de Linux a otros sitios, por ejemplo, si tienen sucursales y quieren centralizar datos, o si quieren enviar datos a un sitio de contingencia, o si quieren enviar datos a un MSP. La replicación es deduplicada y es también en nivel de bloque. Sobre las recuperaciones de servidores Linux, yo les comenté que podemos hacer recuperaciones granulares de archivos, carpetas o aplicaciones, o recuperaciones completas. Las recuperaciones completas tenemos varios tipos. La más tradicional es el Bare Metal Recovery. Con el Bare Metal Recovery, si me daña un servidor de producción, yo puedo tener un servidor físico o virtual y copiar a través de la red todos sus datos a un servidor de destino, y después de reiniciar ese servidor ya estará operativo. En la versión 6 del UDP para ambientes Linux, ahora tenemos el Bare Metal Recovery instantáneo, que significa que yo hago una pre-restauración del sistema operativo, el servidor ya se queda operativo, accesando a los datos que son requisitados a través de un montaje del punto de recuperación, pero los datos van siendo copiados en background al servidor de destino. Es una solución que nos permite tener el servidor operativo de una forma muy rápida y de forma automática copiar los archivos, las aplicaciones y los datos que están en el punto de recuperación en background al nuevo servidor de producción. Eso se aplica a servidores de destino físicos o virtuales. Tenemos también la recuperación instantánea con el Instant Virtual Machine. El Instant Virtual Machine nos permite levantar una máquina virtual que va a tener los archivos del sistema operativo y estará conectada a un punto de recuperación que está montado en el RPS. Con eso, los datos son accedidos a través de la red y la máquina se pone operativa en pocos minutos. La diferencia con el Bare Metal Recovery instantáneo es que esa solución utiliza máquinas virtuales y puede ser hecha de cualquier máquina que ustedes ya hicieron un backup dentro del RPS. ¿Cuáles son las ventajas para ustedes y sus clientes utilizando las integraciones con Red Hat? La primera es la disponibilidad, ¿no? Tenemos la recuperación instantánea, la recuperación rápida, el Bare Metal Recovery que se puede hacer a través de la red, incluso prender la máquina es posible hacer a través de la red. La simplicidad, porque no necesitamos instalar un montón de agentes, instalamos un único agente y podemos manejar todo el ambiente Linux virtual y físico. Y es una solución muy flexible. Podemos unificar la administración de ambientes Windows y ambientes Linux dentro de la misma consola con varias aplicaciones y tener ahí una protección eficiente y flexible. Muchas gracias por ver ese video. Les invito a ver los otros videos de nuestro portal y mirar los videos de How To con las demostraciones de las funcionalidades comentadas en ese video. Gracias.